Bem, até agora temos falado de máquinas fotográficas em geral, mas recordas-te que eu te disse que comprei uma belíssima reflex. Poderia explicar-me um pouco as várias partes, como funcionam? Sim, repara, todas as máquinas são constituídas essencialmente pelos mesmos componentes básicos que são a objetiva, que tem a função de capturar a luz, a câmara escura, na qual passa a luz, e o suporte onde se formará a imagem. Começamos por analisar a objetiva. A objetiva é um conjunto constituído por muitas lentes encerradas dentro de um pequeno barril e tem a função de recolher os raios de luz do exterior e fazê-los convergir novamente num ponto. Na objetiva encontra-se o helicoide, que é um dispositivo que serve para afastar ou aproximar as lentes do filme. Ao ajustar esta distância, podemos focar a imagem precisamente no plano em que se encontra o filme ou o sensor CCD. Outros componentes importantes, que se te recordas já falámos, são o diafragma e o obturador. Exato, sim. Bem, o diafragma está localizado no interior da própria objetiva e é um anel composto por várias lâminas. Podemos regular o diâmetro deste diafragma e, através desta regulação, decidir quanta luz deve entrar no interior da máquina fotográfica. Geralmente são informados os valores no anel da objetiva, ou podemos defini-los no corpo da máquina fotográfica. Os valores seguem uma escala padrão e são geralmente 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6 e daí por diante. Estou a ver, porque é que não há nenhum valor intermédio? Bem, na realidade estes são os valores tradicionais porque nas máquinas só podem ser definidos esses valores. Em máquinas mais atuais, eletrónicas, podem definir-se também valores intermédios de abertura. Ah, De qualquer modo, a escala fixa é representada por estes valores. A valores baixos corresponde a uma grande abertura do diafragma e assim faremos entrar mais luz no interior da máquina, enquanto que a valores altos, do ponto de vista numérico, corresponde pelo contrário a uma abertura do diafragma mais reduzida. Então sei que com um diafragma 22 passará muito menos luz do que num diafragma definido em abertura F4, por exemplo. ok. Um outro dispositivo, o obturador, serve pelo contrário para determinar quando fazer entrar a luz no interior da máquina fotográfica e por quanto tempo a deixar atuar. Mesmo para o obturador, existe uma escala de valores que podemos definir na máquina fotográfica, que é expressa em frações de segundo. Podemos definir tempos que vão de tempos curtíssimos, na ordem de 4 milésimos de segundo, subindo gradualmente até atingir 30 segundos de tempo. Ou pode-se ir ainda mais longe com exposições em tempos prolongados não determinados pelo obturador, mas pela pressão do botão de disparo. Então é necessário saber usar esses dois elementos. Sim, sem dúvida, é preciso saber regulá-los. Considera que a interação entre o tempo de obturação e a abertura do diafragma constitui precisamente a exposição a dar à foto, mas disso falaremos em breve. Certo. Uma outra coisa a ter presente quando se examina uma máquina é o sistema de visão que utiliza. Existem diversos tipos, vai-se do sistema reflex ao telemétrico ou a um simples visor de máquina por visão galileica. Bem, podemos começar pelo reflex, que é a máquina que tenho? Sim, o sistema reflex é, além do mais, o mais difundido. Tem esse nome precisamente porque dentro do corpo da máquina encontra-se um espelho colocado a 45 graus. A luz, ao entrar na objetiva, segue assim um percurso que a fará bater contra o espelho e envia-a de volta para o pentaprisma, que está localizado na parte superior do corpo da máquina. O pentaprisma, que é feito de vidro, através das suas faces inclinadas, recolhe esta imagem e fala rodar, refletindo-a de modo a trazê-la assim para o nosso visor direita, tal como a vemos na realidade e como será a nossa imagem fotográfica. Isto implica, no entanto, que no momento do disparo, algo deverá mudar neste percurso. Caso contrário, a luz não pode alcançar o filme. E é aqui que, quando pressionamos o botão de disparo, o espelho se levanta. Por um momento, o nosso visor irá escurecer e a luz vai bater diretamente no suporte a ser registado. Este sistema é muito prático porque permite ver realmente o que estamos a enquadrar, seja do ponto de vista compositivo, como também dos planos de focagem. Podemos assim intuir o que está em foco e o nível de focagem. E os outros sistemas? Bem, nas máquinas por telemétrico, por exemplo, para focar, utilizamos duas imagens que nós iremos sobrepor no nosso visor. Estas imagens provêm de duas janelas situadas nos lados da objetiva, porém, este método implica que não vejamos o que realmente a máquina está a observar através da objetiva, mas tivemos uma visão que é diferente da realmente obtida pela nossa objetiva.
Isto envolve dois problemas operacionais. O primeiro é que, em termos de composição, arriscamos particularmente em objetos de curta distância a não enquadrar na nossa fotografia aquilo que supomos. E o outro é que este sistema de sobreposição de imagem no nosso visor permite focar na distância certa, mas não permite avaliar os efeitos da focagem sobre vários planos de imagem, o que, pelo contrário, podemos fazer num sistema reflex. Então escolhi o sistema certo. Sim, bem, não existe um sistema correto em absoluto. Cada sistema tem as suas vantagens e os seus defeitos. Considera que a Reflex tem esta grande vantagem de evitar os erros de parallaxe e assim aquilo que enquadramos é o que se verá na nossa fotografia. E além do mais podemos avaliar também o discurso da focagem e da profundidade de campo que veremos mais adiante nas próximas lições, mas isto vai implicar ter máquinas mais volumosas porque todo o sistema de subversão do espelho vai ocupar espaço e são também mais ruidosas porque existem partes em movimento sempre que pressionamos o botão. Nas máquinas por telemétrico, pelo contrário, temos a grande vantagem de restringir as dimensões e de operar de maneira mais rápida e silenciosa, mesmo com as falhas mencionadas anteriormente. Então o telemétrico, que uso se faz deste sistema? Geralmente é usado para fotos em que precisamos de uma velocidade de ação, reportagens ou em situações onde precisamos de ser discretos, como fotos no teatro, ou para não serem notados pelos nossos objetos, porque a máquina é muito mais silenciosa e isso ajuda a passarem despercebidos. Bem, agora podemos resumir um pouco isto tudo. Sim, até agora falámos sobre a origem da fotografia, a evolução dos equipamentos fotográficos até se chegar às máquinas contemporâneas, dos componentes básicos, depois do diafragma, do obturador e das objetivas, e em seguida foram analisados os diversos sistemas de visão, especialmente o reflex e o telemétrico. Bem, então vais ver as minhas fotos?